Faleidejesus.com.br, estamos aqui hoje em Santo Antônio da Platina novamente. Nós somos apaixonados por esse lugar. Hoje nós temos a alegria de ter o Valésio aqui de Andirá. Valésio, para quem, se você vai conhecer um pouco o perfil dele, a gente vai gravar alguns vídeos hoje aqui. Hoje tem uma reunião aqui da Igreja do Senhor, reunidos em Cristo, nas casas. E o Valésio já fora do sistema há 12 anos, né, Valésio? 12 anos fora do sistema, 9 anos dentro dos templos, também fora do sistema, porque ele nunca concordou com tudo lá. Você vai conhecer um pouco a história dele. Vinícius e Valésio. Mateus 19, 16 a 23, que é do jovem rico. E é um texto que não é comum se pregar dentro das denominações, e quando se pregam, distorce tudo. E ele aqui, Jesus, através dessa situação, ele dá alguns recados pesados para este, eu costumo dizer, para este século, que é o século da heresia, que é o século das denominações, que é o século dos ladrões e salteadores e mercenários. E ele fala aqui, e eis que, aproximando-se dele, de Jesus, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: por que me chamas de bom? Eu vou passar só o comecinho aqui para entender. Se você discorrer o texto um pouco para baixo, eu faço questão que a gente vai falar um pouco dele. Você que já conhece a palavra de Deus, conhece muito bem esse texto. Quem chega para abordar Jesus é um jovem que é do sistema religioso da época. E ele não estava satisfeito com o sistema religioso. Dá para perceber aqui. E ele traz ali já um vício do sistema religioso, que é a submissão à liderança maior. Então, ele já confundiu Jesus. Ele já olhou ali e falou assim: bom mestre, que hei de fazer? Aí Jesus já vê, sonda o coração dele na hora e fala: por que me chamas de bom? Sou um bom. E hoje aqui na Terra, e nesse século, nós temos uma situação. Esses líderes do sistema, eles querem ser chamados de bom, quer ter títulos, quer ter tudo. Então, vamos começar aqui, Vinícius. Eu li aqui, por que me chama de bom? Não há um bom senão Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele diz o seguinte: tenho guardado. Tenho guardado os mandamentos. Todos eu tenho guardado. Quer dizer, ele vai lá e fala: Jesus já sabia disso. Já sabia que ele guardava. E ele fala assim: tá bom, agora que vem a pegadinha. Veja bem onde eu quero chegar. Jesus fala assim: tudo bem, então já que você tem guardado tudo, vá, vende e dá para os pobres. Esse é o centro da Bíblia. Esse é o centro de Jesus. Esse é o centro de tudo. Valésio e Vinícius, quero que vocês falem aqui. Por que Jesus falou: vá e distribui para os pobres, em vez de vem e dá para mim, para o meu ministério? E eu acho interessante que Jesus fala para dar para os pobres, né? Jesus não pede para ele o dinheiro, né? Isso mostra para a gente que Jesus não está interessado em dinheiro. E Jesus também não falou: vai lá no templo e dá para o sacerdote. Que hoje em dia falam para você dar tudo para o sacerdote, né? Vai lá no templo, entrega tudo que você tem, né? Então, essa passagem mostra que Jesus não está nem aí para o dinheiro, né? O problema, Jesus não está interessado em dinheiro. E hoje em dia, o que se prega aí? Que Jesus está muito interessado em dinheiro. Só que o Jesus que pregam aí não é o Jesus que a gente encontra na Bíblia, né? O Jesus que a gente encontra na Bíblia é um Jesus completamente diferente do Jesus que você encontra sendo pregado nos templos aí. O que Jesus queria, que era o coração daquele rapaz. Ele queria ser amado por aquele rapaz. Vou passar para o Valésio agora. Valésio. Primeiramente, quero saudar todos os irmãos que, com certeza, vão estar assistindo esse vídeo, né, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E quero dizer também que, para mim, está sendo uma honra também, um prazer poder estar aqui nesse dia, junto com nossos irmãos aqui, né? Conhecendo esses irmãos aqui, o nosso irmão Maurício, né? O Vinícius já tem conhecido há algum tempinho aí. E louvar a Deus por esse momento, então, que a gente está aqui junto, compartilhando e aprendendo a palavra de Deus.
Em relação ao texto que o irmão acabou de ler, eu tenho tido assim uma visão que quando aquele homem chega para Jesus, né, ele já chega tudo pronto. Mas como Jesus disse, aonde está o teu coração, aí está o quê? O teu tesouro. Apesar de muitos obedecerem aos mandamentos, né, a lei de Deus, mas o coração dele estava enraizado no dinheiro. E o que Deus quer hoje, eu creio assim de nós, realmente, não só do sistema, irmão, porque a gente pode estar pensando que é o sistema, mas às vezes o irmão está fora do sistema também está com o mesmo pensamento, né, com o coração voltado para as coisas desse mundo. E quando a gente volta para as coisas desse mundo, a gente torna um religioso também. Né? Então Jesus, ele dá eu costumo dizer assim, que ele deu uma dura numa multidão que andava atrás dele. Por quê? Por causa das coisas desse mundo que perecia. A grande pergunta é, eu sempre digo isso, por que nós estamos aqui hoje, por exemplo, junto com Jesus? Pelo que ele vai nos oferecer? Ou pela vida eterna? Porque quando Jesus fala então com aquela multidão, ó, eles viraram e voltaram embora. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, para os discípulos, vocês querem ir também? Pode ir. Mas aí eles respondem para Jesus, não, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então aquele jovem estava ali perguntando para Jesus o que tenho que fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse para ele falou, não, eu já tenho feito isso. Não. Só que na verdade ele não tinha, porque Jesus não havia morrido ainda, como é que ele tinha? Não tinha como. Não tinha. Não tinha, irmãos. Se a gente for analisar bem, ele não tinha vida eterna. Ninguém tinha. Porque a vida eterna, ela só vem após a morte de Jesus. Então, na verdade, eu vejo assim, que Jesus queria que ele se desprendesse dessas coisas desse mundo. E vou dizer uma outra coisa, irmãos. Hoje você vê uma pessoa rica aí, independente, as pessoas vão atrás dele, estão mais interessados nele, nas riquezas dele. Aquele cara, quando vira as costas para Jesus, Jesus não vai atrás dele, vem cá, vamos negociar aí, peraí. Vamos fazer um discipulado aqui, vem conhecer o sistema meu aqui depois, quem sabe, né? Não, Jesus não fez isso, o homem virou as costas e Jesus simplesmente deixou ele ir. Exatamente. Entendeu? Hoje não, hoje se a gente vê uma pessoa, né, não estou dizendo nós aqui, mas as pessoas estão mais interessadas nas pessoas, que nem o irmão até comentou outro dia num vídeo, jantares e eventos para os ricos, né? Entendeu? Como eu já vi alguns aí, mas para os pobrezinhos a gente não vê. Só que não podemos esquecer que no reino de Deus, tanto o rico quanto o pobre têm o mesmo direito diante de Deus. Ele não faz exceção de ninguém. Exatamente. Não tem distinção. Né? Não tem distinção. A salvação é para todos. O milagre é para todos. Então, eu sempre deixo essa pergunta e faço essa pergunta. O porquê que nós estamos, por exemplo, reunidos aqui hoje? Por aquilo que Deus pode fazer para nós? Ou pelo que Ele já fez? Está tudo pronto. Está tudo pronto. Se nós estamos aqui, é porque Ele já fez. E quando o jovem então pergunta, bom mestre, ele fala, não, bom é meu pai. Porque o pai já fez tudo, desde o princípio ele fez tudo e descansou. A obra dele estava pronta, agora a de Jesus ele não estava pronta ainda. A obra de Jesus ainda estava para ser concretizada. E só concretizou na cruz, quando ele disse, está consumado. Aí podia chamar ele de bom. Mas o único que podia ser chamado de bom é meu pai, porque realmente ele fez toda a obra que tinha que fazer das suas mãos e descansou. Agora Jesus não, ele estava com a tarefa ainda por vir, que era a pior de todas. Né? Então, por isso, eu entendo que Jesus falou, ó, bom é meu pai. Eu não, ainda estou caminhando ainda. Né? Mas realmente, na questão financeira, por que então Jesus mandou dar para os pobres, irmão? Porque os pobres é uma maneira de nós compartilharmos a necessidade deles e igualar no reino espiritual. Né? Por que eles eram os unânimes e também eles compartilhavam ali em Atos, a igreja primitiva? Né? Por quê? Porque muitos não tinham o que comer muitas vezes. Muitos não tinham como sobreviver. Se levou lá em Números e Deuteronômio 14, por que Deus mandou dar uma parte do dízimo para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros? Porque, irmãos, Deus sempre se preocupou com o homem. Deus sempre se preocupou com o ser humano.
Se nem voltar no Éden, nós vamos ver Deus criando todas as coisas primeiro, depois o homem. Fala de todas essas frutas aqui, essas árvores, você pode comer livremente. Então, Deus sempre, ele está na frente na questão sustentabilidade. Quando os discípulos, irmãos, por que eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos? Por quê? Era uma ordem de Jesus? Não. Era uma doutrina de Jesus? Não. Não. E por que então eles vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos? Sabe por quê? Porque naquela época existia uma grande perseguição. E aquele que se convertia a Jesus, ele não podia mais ficar onde ele estava. Se ele ficasse, ele morria. Então, era mais óbvio ele vender o que ele tinha e ir junto com o povo. Por isso que o povo fugia tudo junto. Se ele ficasse, ou ele morria, ou ele não ia poder usufruir dos bens dele. É o que nós vemos aí, né? O povo matando nossos irmãos lá, decapitando aquelas coisas. Então, por isso que eles confiavam nos homens de Deus, nos apóstolos, para administrar aquilo que era deles, e tudo era em comum. E por que hoje... Era voluntário também. Não, com certeza. Entendeu? Muitos usam aquele texto na Ananias e Safira para poder amedrontar o povo. Entendeu? Então, então, se aquele texto fosse realmente uma veracidade, no sentido de que se não fizesse, Deus cairia morto, por que não cai morto hoje, então? Quantos anos? Eu mesmo, 49 anos de idade, nunca vi contar uma história dessa hoje. Por quê? Porque quando Jesus morreu, a história mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Né? Eu costumo dizer assim, irmão Maurício, que o grande problema hoje é pregar um evangelho onde Jesus não morreu. Porque se pregar o evangelho que Jesus morreu, é tudo diferente. É completamente diferente do que nós vivemos hoje. Tá? Nós não vamos precisar falar de dinheiro para ninguém, porque o próprio Jesus vai se encarregar de dar o sustento para cada um de nós, daquilo que for preciso. Ainda ontem eu disse para uns irmãos em Bandeirante, eu vou chutar assim, uns 30 anos que eu não sei o que é um dia sem dor. Mas nunca fiquei prostrado, Deus me sustenta eu na obra dele. Problemas de saúde para dar e vender. Aí o povo fala, mas por que Deus não cura você? Tudo tem um propósito de Deus. Então Deus sustenta justamente a hora que a gente não tem. A questão financeira, Deus sempre sustenta nós na obra do Senhor quando a gente não tem. Agora, no dia que eu depender de algum irmão fazer a obra de Deus, aí eu vou parar, porque não tem como. Não tem. Quando Jesus fala para aquele jovem rico assim, olha, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Primeiro ele mostra que Deus tem a necessidade pelo pobre, não só a necessidade pelo pobre, mas ele queria mostrar para aquele jovem, e quer mostrar para as pessoas hoje, o que não é mostrado no sistema, Vinícius, a questão de você se igualar. Porque quando você vai lá ajudar o pobre, servir o necessitado, servir a órfã, servir a viúva, você entende o que é a necessidade, você entende que é o amor de Deus. E dando dízimo e oferta dentro da igreja, jamais você vai entender isso. Jamais. Você entendeu a colocação que eu estou fazendo? Então, se nós fizermos a obra de Deus, o amor de Deus, como ele disse lá para aquele jovem lá, falou assim, olha, vocês vai lá e distribui para os pobres. Ele estava dando um tesouro, uma pérola. Ele não estava falando para ele assim, você vai dar para o pobre. Tem alguém que prega assim, ó, se o jovem rico tivesse dado para o pobre, ele teria 7 vezes mais. Não, ele entenderia que ele não precisaria do dinheiro, ele entenderia que o amor de Deus seria suficiente para ele, e ele seria muito mais feliz do que tudo que está no coração dele. E se fosse hoje, amados, sabe o que seria feito? Se você chegar numa denominação com um carro melhor, com uma roupa melhor, e você chegar lá e perguntar para o líder lá dentro, chamar ele de bom, de lindo, de magnânimo, primeiro que ele vai adorar ser tratado desse jeito. Segundo, é que ele vai dizer que você tem que dizimar e ofertar naquela denominação, cumprir aquele ritual, para que Jesus esteja com você. Vocês entenderam? Dá para ficar claro para você aí que está vendo esse vídeo agora, você está em dúvida sobre o sistema, sobre dízimo, sobre oferta, Jesus está dando um recado para você. Acompanhe a gente pelo Facebook, pelo YouTube e pelo faleidejesus.com.br.